As 3 leituras da liturgia de hoje são todas elas muito profundas e muito bonitas, também muito práticas, que creio que hoje nos podem ajudar a despertar um bocadinho para a nossa vida cristã e para a nossa relação com Deus. Vou falar um bocadinho sobre cada uma e demorar-me um bocadinho mais, mas não assim tanto, no Evangelho. Na primeira leitura nós escutámos esta passagem da sabedoria que nos evoca o Êxodo, a passagem da morte para a vida no tempo do Egito, da escravidão do Egito. Nessa noite os primogénitos morreram todos, foram mortos. Foi uma das pragas do Egito, a morte dos primogénitos, dos mais velhos. E a leitura dizia que foram avisados, porque quando nós lemos o livro do Êxodo, lê-se que houve um aviso e todas as famílias tivessem pintadas as ombreiras da porta e não aconteceria nada. Houve um aviso. E por isso aquela gente esteve toda melhor do que nós, porque nós não temos aviso. Não há aviso para nós de quando é que nós vamos desta para melhor. Como disse várias vezes no Evangelho, o dia que não sabemos e a hora que também nós não julgamos. E por isso, esta passagem, esta libertação, está sempre muito presente no fenómeno religioso, judaico e cristão. Porque a nossa vida deve ser vivida como uma libertação, como um êxodo, que ao mesmo tempo significa libertação, mas também uma passagem da morte para a vida, desta vida para uma vida melhor. Esta leitura terminava com esta lembrança de como aquela gente viveu todos aqueles tempos complicados. Rezavam em segredo, não podiam ter um culto público, e de comum acordo estabeleceram uma lei que a tornaram divina. E essa lei, que é tão humana, mas que para eles assumiu uma dimensão divina como se vinda do próprio Deus. Os justos seriam solidários nos bens e nos perigos. A solidariedade nas coisas boas e nas coisas menos boas entre eles. Esta é uma imagem da Igreja que nós temos. A Igreja somos todos nós que nos achamos justos e piedosos, mas também não esquecemos que temos a nossa fragilidade e a nossa parte de menos bom, porque em todos nós isto existe. Mas seria bom que todos nós, como comunidade, como Igreja, como comunidade, também adotássemos esta lei como divina, sermos solidários nos bens e nos perigos. Nos bens que nós temos, partilhá-los, sermos solidários nos bens e também nos perigos, não pensarmos que é coisa dos outros e que só acontece aos outros. As questões da guerra, mas não só, as questões das injustiças, as questões das perseguições religiosas. Será que nós somos solidários nos perigos? Ou achamos que é coisa deles, coitados, lá estão, e nós aqui não podemos fazer nada? A primeira leitura desperta-nos então para isto, para que nós, na nossa relação com Deus, não esquecemos este dom que Ele nos pede, que é esta solidariedade nos bens e também nos perigos. A segunda leitura, começamos hoje a ler passagens da carta aos Hebreus. A segunda leitura é o capítulo 11, é um capítulo muito importante na carta aos Hebreus, toda ela muito importante e toda ela merece a pena ser lida. Mas o capítulo 11 é chamado o capítulo da fé, em que nos aparece uma definição bíblica da fé. Nós dizemos muitas coisas e o Catecismo diz muitas coisas sobre a fé, sobre a esperança, sobre a caridade, mas nesta passagem da Bíblia, logo no início do capítulo 11, nós encontramos aquilo que é a fé. Garantia dos bens que se esperam e certeza das realidades que não se vêem. A fé não diz respeito àquilo que nós vivemos aqui no dia-a-dia. A fé escapa a nossa visão, escapa o nosso entendimento. É uma garantia dos bens que se esperam e é uma certeza das realidades que se veem. E por isso a fé, podemos dizer que é dos maiores dons que o ser humano pode ter e que nós cristãos podemos ter. Porque, de facto, a fé leva-nos mais longe e desafia-nos a ir para além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente espera. Não como um oxalá,
Deus queira que sim, mas como uma garantia e uma certeza de que Deus não falha. A palavra fé vem de fides, fides vem fidelidade. Há uma fidelidade, não só nossa para com Deus, mas como dizia a leitura, de Deus para connosco. Um Deus que nos é fiel, um Deus que não nos mente. E por isso, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos do dom da fé. Porque a fé nos ajuda a perceber as coisas boas e muitas vezes até dizemos graças a Deus, nós conhecemos a origem de todos os bens, mas é a mesma fé que nós precisamos quando as coisas não correm tão bem, nos problemas na vida, nas coisas que nos vão acontecendo, aí também está a fé. E esta leitura da carta aos Hebreus, que fala muito de Abraão, depois vai falar de outros personagens, dizia que aquela gente viveu no seu tempo, viveu no seu mundo, mas como peregrinos. Eles tinham um outro horizonte. Eles aspiravam a uma pátria melhor. Viviam bem aqui, o Abraão, 1000 maravilhas. 2 mulheres, mata de filhos, terras. Bem, não sei se 2 mulheres era uma maravilha, mas pensarão alguns homens casados, uma é o que é, já 2. Estou a ser machista. É brincadeira. Vamos dizer que o Frei... Percebermos isto. Eles tiveram usufruto daquilo que conviviam e do que viviam, mas sempre com um horizonte para além daquilo que viviam, para além daquilo que viam, para além daquilo que já iam tendo. E era bom que nós cristãos despertássemos e afinássemos os olhos da fé para vermos para além daquilo que nos acontece. Às vezes nos problemas da vida nós perguntamos porquê é que Deus me fez isto? É uma pergunta sem sentido. Porquê é que Deus me fez isto? Mas a pergunta da fé é, para que é que Deus me pôs nesta situação? Porque em todas as situações da nossa vida a fé se desperta e nos leva mais longe. Esta gente, este Abraão, Sara, Isaac, Jacó e depois todos os outros, viveram neste mundo, mas aceitaram sempre os desafios da fé por fidelidade a Deus e porque sabiam que Deus lhes era fiel. E no Evangelho, o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, cheio de boas recomendações para cada um de nós. Se calhar a primeira é mesmo no primeiro versículo do Evangelho. Não temas, pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. Às vezes na igreja há uma certa mania de grandeza, de acharmos que somos o máximo, os melhores, os maiores. E Jesus chama-nos de pequenino rebanho. Por muitos que nós fôssemos, por muitos que nós estejamos aqui, somos um pequenino rebanho. Porque o rebanho de Jesus, o rebanho de Deus, não somos só os praticantes. O rebanho de Deus é o mundo. Os praticantes são um pequenino rebanho do grande rebanho que é preciso conquistar e que é preciso trazer para o redil. Não nos ficaria mal lembrar-nos e termos esta lição de humildade, não nos acharmos os maiores e os melhores, mesmo que os fôssemos, os melhores e os maiores, e que a igreja é fantástica, porque é, mas ainda assim termos a humildade de nos reconhecermos como pequenino rebanho a quem nos foi confiado o reino de Deus. E é preciso este reino de Deus conquistá-lo. Já na semana passada aparecia com aquela parábola do homem que teve uma boa colheita, que deita os celeiros antigos abaixo para construir uns maiores e depois aquilo acaba insensato. Vais morrer esta noite e o que tu ganhaste vais deixar para os outros. E então Jesus hoje diz-nos, ou pede-nos aqui 3 atitudes fortes para a nossa experiência cristã, obviamente. A primeira é do desprendimento. Quando nós lemos a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é sempre uma constante muito grande, o desprendimento. Pobreza e desprendimento estão ligados, mas o desprendimento. A quem quer seguir Jesus tem que deixar tudo o que tem. Os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, a consertar as redes, Jesus chamou-os, diz a passagem do Evangelho, e eles, deixando tudo, seguiram Jesus. A quem, mestre, quero seguir-te, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O desprendimento. Porque agarrados às riquezas, nós
não nos agarramos a Deus. As riquezas, como dizia a semana passada, são coisas boas, a riqueza é boa. Na Bíblia toda esta gente era rica, toda a gente tinha cabeças de bois, toda esta gente, e era tida até como bênção de Deus. O rico era abençoado por Deus e o pobre era um amaldiçoado por Deus. A riqueza não é uma coisa má em si própria, mas custa muito, se calhar, a um rico ser rico e ser desprendido. Então, Jesus diz, cuida não só desta riqueza daqui, mas talvez se tivesse a mesma preocupação nos rendimentos da vida terrena com os rendimentos da vida eterna, onde a traça não rói e onde o ladrão não chega. E é esse tesouro inesgotável no céu que nós temos de conquistar. E a primeira coisa é mesmo o desprendimento, o desprendermos de tudo e de todos, vivermos livres. É claro que nós temos preocupações dos filhos, é claro que nós temos preocupações dos netos, é claro que os filhos têm as preocupações dos pais. É tudo muito natural e muito válido e muito bom, mas não como posse. E isso é que significa o desprendimento. Nós sermos pessoas livres, que usamos das coisas, mas não fazemos delas o nosso Deus. E depois aparece uma segunda atitude também muito presente nos Evangelhos, que é a atitude da vigilância. Estarmos atentos, não adormecermos. E se calhar vou buscar um exemplo da saúde. Passei há pouco assim, por situações mais complicadas. Para quem passou por doenças assim um bocadinho mais graves, qualquer ligeiro sintoma é um grande problema. Uma transpiração, uma temperatura mais alta, uma dor que não passa há 3 dias, começa a preocupar-nos. Estamos atentos. Uma dor que não passa. Não sei o que é isto, não está a passar. Como é que é na nossa vigilância nas coisas de Deus? Andamos assim tão preocupados? Andamos assim tão atentos a como é que corre a nossa vida espiritual, como às vezes andamos até demasiado atentos a estas coisinhas de afinação do nosso corpo? Estarmos atentos. Atentos aos sinais dos tempos, obviamente, mas também atentos aos sinais que Deus nos vai dando, que o corpo nos vai dando, para nos ajudar a desprender, E depois, uma terceira atitude, a não desanimarmos nem desistirmos. O vigilante é aquele que está acordado. Nós hoje em dia, com a tecnologia, partilhamos a hora de chegada com os outros, conseguimos dizer a hora exata a que nós vamos chegar, conseguimos controlar isso tudo. Andamos para trás 20 anos, 25 anos atrás, chegou à noite, e a noite a que horas é? E ninguém adormecia, porque estávamos à espera que ele viesse, ou que essa pessoa viesse, ou que eles viessem. Estávamos preocupados enquanto não chegassem, não nos ligassem a dizer chegámos, estamos bem. Esta atitude da vigilância é aquele que não dorme, aquele que não se desleixa, aquele que não vive uma vida espiritual sem Deus. E estas parábolas que Jesus conta, estas 3 parábolas que Jesus conta, são no sentido da vigilância, mas também da perseverança. Nós todos achamos que morremos de velho, e os mais velhos que estão aqui são prova disso, que se morre de velho, obviamente, mas não é assim tão líquido. Às vezes esta história do procrastinar está muito presente nas nossas mentalidades, até já é uma coisa boa a gente usar isso. Ora, nas confissões é fantástico. Eu procrastino muito. Só lhe falta pôr uma medalha. Procrastinador, primeiro prémio. É mau a gente adiar coisas na nossa vida. É mau nós desleixarmos. O problema de adiar é o desleixo. Podes fazer hoje, mas vais fazer depois. Eu devia fazer, mas isso é preguiça. Chamemos as coisas pelos nomes. Agora, o procrastinar é o fantástico, é assim o top, para não dizer a asneira que anda a fazer. Não sermos desleixados, como Jesus nos diz nesta última parábola, como aquele homem que diz, ele tarda em vir, deixa-me andar aqui na minha, na boa, um dia isto tem que se fazer, e em dia que ele menos espera, em horas que ele não sabe, aparece. Há sempre uma história muito bonita que eu gosto de contar do São Luís Gonzaga, que aprendia quando era pequenino, e diz-se da vida de São Luís Gonzaga que ele estava a jogar a bola com mais 2 miúdos da idade dele, ele também morreu novo, mas com 2 miúdos da idade dele. Então chegou lá o senhor prior e mandou-os parar e perguntou-lhes, olha lá, meus meninos, se o mundo acabasse agora, o que é que vocês faziam? E o menino disse, eu ia dar beijinhos aos meus pais e despedir-me deles. Muito bem, sim senhor. E tu, o que é que ias fazer?
O outro disse, eu ia-me confessar. Disse, muito bem, sim senhor. E tu, Luís, o que é que ias fazer? E o Luís Gonzaga diz, eu continuava a jogar à bola. Não é resposta infantil. Não é resposta de menino tonto. É porque estava tranquilo. Estava desprendido. Estava vigilante. Estava atento. Se o Senhor nos chamasse agora, estaríamos desprendidos, vigilantes, ocupados? Ou precisaríamos de ir terminar umas obras, ir despedir-nos não sei do quê, ir-nos confessar, ir fazer as pazes? Adiamos o quê? Estamos à espera do dia que não sabemos e a hora que desconhecemos? Estarmos preparados, estarmos vigilantes. Isto tudo juntamos a confiança. Era assim que começava o Evangelho. Termos confiança em nós, mas sobretudo ter confiança em Deus. A palavra confiança também vem da fé, da tal fides, confidere. Ter fé em alguém, confiar em alguém. Termos confiança em nós e também em Deus. E que o Senhor nos dê estas atitudes que nós hoje descobrimos no Evangelho. A atitude da perseverança, da vigilância e do desprendimento, para que a nossa vida aqui seja vivida com muita alegria, mas com uma esperança e uma alegria ainda muito maior quando nos encontrarmos com Deus.